Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teste de hipótese para a média, só que com sigma conhecido, tá? E os tópicos que a gente vai abordar é o seguinte: usando valores P para tomar decisões, usando valores P em um teste Z, regiões de rejeição e valores críticos, usando regiões de rejeição para também um teste Z. Vamos lá? Bom, então o que você deve aprender nessa sessão? Então, como encontrar e interpretar valores P. A gente já viu até um pouquinho anteriormente. Depois, como usar valores P em um teste Z para uma média μ, quando sigma é conhecido. Como calcular valores críticos e encontrar regiões de rejeição em uma distribuição normal padrão. E depois, como usar regiões de rejeição em um teste Z para uma média μ com sigma conhecido, tá certo? Bom, a aula passada já ajudou bastante a gente identificar o que é valor P, o que ele representa nas regiões, como que a gente vai separar essas regiões. E agora a gente vai efetivamente calcular esses valores e definir o resultado do teste de hipótese. Então aqui a gente vai usar os valores P para tomar decisões. Então aqui eu tenho as regras de decisão baseadas no valor P, que a gente basicamente já até viu, só estou aqui relembrando. Ao usar o valor P para tomar uma decisão em um teste de hipótese, compare com o nosso alfa. Se P for menor ou igual a alfa, rejeite H0. Se P for maior que alfa, não rejeite H0. Guardem isso, tá, galera? Bom, então vamos lá, vamos interpretar rapidamente aí um valor P. Então tá aqui, o valor P para um teste de hipótese é 0,0237, ou seja, 2,37%. Qual é a sua decisão quando o nível de significância, primeiro nível de significância aqui, o número 1, ele está dizendo que é igual a 0,05, ou seja, 5%. Qual é a sua decisão? E 2, quando alfa for 0,01, ou seja, 1%. Qual é a sua decisão? A nossa solução vai ser o seguinte: pelo fato de 0,0237, que é 2,37, ser menor que 5, estamos falando em porcentagem aqui, a gente deve o quê? Rejeitar a hipótese nula, tá? Rejeitar H0. E no 2 ainda está dizendo que alfa é 0,01, né? Ou seja, 1%. Então, se a gente for reparar aqui, o 2,37 é maior que o nosso 1%. 2,37% é maior que 1. Então, você não rejeita a hipótese nula, beleza? É assim que a gente aprende a rejeitar ou não a nossa hipótese nula. Bom, então usando valores P para tomar decisões. Então, encontrando o valor P em um teste de hipótese. Como a gente encontra esse valor? A gente já tinha até basicamente dito que a gente encontra ele baseado na área, né? Então, vai ser exatamente isso. Vai ser baseado na área, só que a área o quê? Padronizada lá de Z. Então, para os três testes são o seguinte, teste unilateral à esquerda vai ser o valor de P, ou seja, a área na cauda esquerda. Se for o teste unilateral à direita, vai ser o valor de P, só que a área na cauda direita. E aqui temos que tomar cuidado que às vezes temos que fazer 1 menos o valor de área, tá? Para poder pegar só aquele pedacinho. Então, quando o teste for bilateral, o valor de P vai ser o valor da área esquerda mais o valor da área direita. Então, vai ser isso aqui, vai ser igual a 2 vezes a área na cauda do teste estatístico. Ou, basicamente, somar as duas áreas e dividir por 2, tá bom? Então, vamos lá, vamos encontrar aí um valor de P em um teste unilateral à esquerda. Então, tá aqui, encontre o valor P em um teste de hipótese unilateral à esquerda.
com uma estatística teste z igual a menos 2,23. Decida se rejeita H0 quando o nível de significância é alfa igual a 0,01. Vamos lá, vamos ver a solução. Primeira coisa, eu tenho aqui a minha tabelinha, né? E essa tabelinha, ela vai me trazer o valor de P. Por quê? Ele falou que o teste padronizado é menos 2,23. Então, eu vou lá olhar, ó, menos 2, tá aqui, né? Menos 2,23. Tá aqui. 2,23. Então, 0,0129 vai ser o meu valor P. Isso aqui, ó, 0,0129. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Esse valorzinho aqui, a área esquerda de Z, que é menos 2,23, é correspondente ao valor P 0,0129. Essa áreazinha aqui, então do teste unilateral. Bom, o nível de significância é 0,01. Então a gente vai comparar esse valor aqui, ó, 0,01. Se a gente comparar, o valor P é 0,0129, ele é maior do que 0,01. Então aqui a gente não rejeita H0, tá? Então a gente está caindo basicamente dentro dessa área, zona aqui toda que representa o nosso H0. Então a gente não rejeita. Ah, professor, está próximo, que aqui é 0,01 e aqui é 0,0129. Vai estar por aqui, ó, o nosso pontinho, né? Está por aqui. Mas ele está caindo dentro da região de H0, tá? Então a gente não rejeita H0. Bom, outro exemplo, ó. Agora um teste bilateral. Obtenha o valor P para um teste de hipótese bilateral com uma estatística de teste padronizada. Tá aqui Z igual a 2,14. Decida-se, rejeita H0 quando o nível de significância é alfa igual a 0,05. Bom, primeira coisa que a gente tem que pegar é a nossa tabelinha lá, tabela Z, para descobrir o valor P, né? Ah, professor, aqui você colocou os valores negativos e aqui o valor é positivo. Lembre-se, galera, na distribuição normal, ela é simétrica, então eu posso pegar somente a tabela aí com os valores negativos, porque em termos de área ela vai representar a mesma coisa, mesmo que o teste seja unilateral, à esquerda ou à direita, os valores são simétricos, né? Então, o valor de área vai representar a mesma coisa, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Só temos que calcular direitinho, tá? Então, o que acontece? O nosso valor 2,14, ele está aqui, ó, 2,1 e aqui o 4, né? 14, ou seja, 0,0162. Bom, então esse valor aqui, ó, é o valor de P. Ele está fazendo o quê? Ele está dando 0,0162. Mas reparem, o valor de P ele não é dividido por 2 quando o teste ele é bilateral, por causa das nossas caudas. Então, como ele é dividido por 2, nesse caso, para encontrar o valor de P, né, que é o valor da área, eu vou multiplicar esse resultado de área aqui por 2. Então, quando eu multiplico isso aqui por 2, está dando isso aqui, ó, 0,0324, que vai representar esse pedacinho de área aí, tá certo? Então, quando eu comparo com o meu alfa, o 0,03, ele é menor que 0,05. Então, a gente o quê? Rejeita H0, ou seja, ele está caindo mais ou menos por aqui, dentro da área da hipótese alternativa, tá certo? Então, para calcular o valor de P num teste bilateral, a gente olha o valor de área e multiplica por 2 e depois compara com o nosso alfa, tá certo? Então agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai usar o valor de P em um teste Z. Bom, aqui tem algumas etapas, né, que a gente deve cumprir quando a gente está usando o teste Z para uma média Mi, né? Bom, as regrinhas são as seguintes. Primeiro, eu tenho que lembrar que eu vou precisar de calcular aqui a estatística de teste padronizada para Mi, que é dada por essa fórmula aqui, né? Z é igual a x barra menos Mi dividido por sigma dividido por raiz quadrada de n. E isso aqui só é verdade quando as condições forem satisfeitas. Primeiro, a amostra tem que ser aleatória. Segundo,
pelo menos um dos seguintes requisitos tem que ser verdade. A população tem que ser normalmente distribuída, ou o N tem que ser maior do que 30, maior ou igual a 30. Lembre-se também que sigma dividido por raiz quadrada de N é o erro padrão da média, que a gente discutiu lá no teorema do limite central, né? O sigma de x barra, discutiu esse conceito. Bom, eu tenho algumas etapas aqui, algumas instruções para até chegar a calcular. São 8 etapas, bem aqui rapidinho, só para a gente entender basicamente como a gente tem que proceder. Etapa 1. Verifique se sigma é conhecido. Se a amostra é aleatória e se a população é normalmente distribuída, ou N maior do que 30, a gente pode pular para a etapa 2. Etapa 2. Expresse a afirmação verbal e matematicamente das hipóteses nula e alternativa. A gente já aprendeu a fazer também. Etapa 3. Especifique o nível de significância alfa. 5%, 2%, 3%. Geralmente a gente trabalha com 1, 5 e 10%. Etapa 4. Calcule a estatística de teste padronizada. A gente vai calcular esse Z aí, né? X barra menos μ dividido por sigma de x barra. E assim sucessivamente. Calculou esse camarada, a gente depois vai fazer as nossas análises, tá? Então, beleza. Passamos para a quinta etapa. Encontre a área que corresponde a Z, usando a tabela Z. Sexto, aqui é para encontrar o valor P. Para um teste unilateral à direita, é a área da cauda direita. Para o valor do teste unilateral à esquerda, o valor de P seria a área à esquerda. E quando o teste for bilateral, a gente pega lá basicamente a área à esquerda, tá? E multiplica por 2. Bom, feita a etapa 6, etapa 7, tome uma decisão para rejeitar ou não a hipótese nula e interprete o seu resultado. Basicamente isso. Bom, então vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente entender basicamente tudo isso. Então, teste de hipótese usando o valor P. Em corrida de carros, o pit stop é aonde um veículo vai para trocar pneus, abastecer, efetuar reparos e outros ajustes mecânicos. A eficiência de uma equipe que realiza esses ajustes pode afetar o resultado de uma corrida. Uma equipe afirma que seu tempo médio no pit stop para 4 trocas de pneus e abastecimento é menor que 13 segundos. Uma amostra aleatória de 32 tempos de pit stop tem uma média amostral de 12,9 segundos. Suponha que o desvio padrão populacional conhecido, é igual a 0,19 segundos. Há evidência suficiente para concordar com a afirmação para alfa igual a 0,01, use o valor P. Então vamos lá, como que a gente começa a solucionar isso? Primeira coisa, a gente tem que verificar se sigma é conhecido, e né? A gente viu que é conhecido e é 0,19. Beleza. Segunda coisa, N é maior do que 30, maior ou igual a 30, ou tem uma distribuição normal? Bom, ele já falou que é maior ou igual a 30. Então, eu posso usar o teste Z, beleza? Então, a gente já sabe disso. Bom, a próxima é colocar as nossas afirmações. Ele disse aqui que o tempo é menor que 13 segundos. Então, eu estou afirmando aqui na hipótese alternativa. Então, isso aqui vai ser um teste unilateral à esquerda, tá? Então, coloquei a minha hipótese nula, μ vai ser maior ou igual a 13 segundos, e a hipótese alternativa vai ser μ igual a menor que 13 segundos, tá certo? Agora eu tenho que calcular o meu z-teste, né? Bom, o meu z-teste é dado por essa formulinha aqui, x barra menos μ dividido por sigma dividido por raiz quadrada de n. Coloquei os meus resultados, 12,9 menos 13 dividido por 0,19 dividido por raiz quadrada de 32, supondo aqui que H0 é verdade, né? A gente chega aqui, basicamente, que o nosso Z, né? Nosso Z-teste, vamos dizer assim, é aproximadamente menos 2,98. Bom, vamos representar isso aqui lá no nosso gráfico, né? Como que ficaria isso, né? Eu tenho aqui a minha distribuição normal e eu tenho esse pedacinho aqui, lá no finalzinho, bem pequenininho, que é menos 2,98, que é a área esquerda. E se a gente buscar lá o valor de área, o valor de P, que a gente já aprendeu a fazer, eu vou ter 0,0014 como valor de P.
E agora eu vou o quê? Comparar o meu resultado. Bom, eu posso comparar aqui usando o valor P. E eu já sei, né? Ó, ele está falando que o valor de alfa é igual a 0,01, né? Então, ó, o valor de P está dando 0,001, que é menor que 0,01. Então, quando ele é menor, eu rejeito H0, né? Eu rejeito H0. Então, eu posso dizer o quê? Que há evidência suficiente ao nível de significância de 1% para concordar com a afirmação de que o tempo médio no pit stop é menor que 13 segundos. Ou seja, a gente acabou acatando a hipótese alternativa, através aí da análise do valor P, tá certo? Poderíamos também comparar com o nosso Z estatístico aqui, mas eu vou deixar isso para fazer nos próximos exemplos. Bom, ainda usando o teste de hipótese com o valor P aí, vamos fazer esse próximo exemplo. De acordo com o estudo, o custo médio de uma cirurgia bariátrica é cerca de $21.500. Você acha que essa afirmação está incorreta? Você seleciona aleatoriamente 25 pacientes que realizaram a cirurgia e descobre que o custo médio de suas cirurgias é de $20.695. De estudos anteriores, o desvio padrão populacional é de 2.250 e a população é normalmente distribuída. Bom, marcar isso aqui também, né? Normalmente distribuída. Há evidência suficiente para concordar com sua afirmação para alfa igual a 0,05. Use um valor P. Bom, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado antes, né, de começar a calcular. Alguns pressupostos, né? Primeiro pressuposto é se sigma é conhecido. Nesse caso ele é conhecido e ele é igual a 2.250. E se a amostra é maior do que 30? Opa, é menor do que 30. Então não dá, professor? Bom, mas ele falou uma afirmação aqui importante, ó, que a população é normalmente distribuída. Então, a amostra é aleatória e a população é normalmente distribuída. Então, quando eu tenho isso, eu posso usar N menor do que 30, no caso aqui 25. E aí eu posso usar então o nosso teste Z, tá certo? Bom, feito tudo isso, eu tenho que escrever a minha hipótese nula e hipótese alternativa. Bom, de acordo com o texto aqui, ele falou assim, ó, de acordo com o estudo, o custo médio de cirurgia bariátrica é de, ele está afirmando isso, né? Que a hipótese nula vai ser 21.500. O que eu posso testar então é que ela pode ser diferente de 21.500. Então aqui um teste pode ser bilateral, tá certo? Pode ser bilateral. Então, galera, eu afirmei que a minha hipótese nula vai ser μ igual a 21.500 e a hipótese alternativa vai ser diferente desse valor, tá certo? Então, eu já sei qual vai ser o meu teste estatístico. Então, como eu já sei isso, agora eu vou o quê? Eu vou calcular esse valor do teste. Então, eu uso lá, né, o meu z igual a x barra menos μ dividido por sigma dividido por raiz quadrada de n. Então, eu tenho aqui calculado, né, eu arredondei aqui para duas casas decimais, supondo que H0 seja verdade, que o meu z ele é aproximadamente menos 1,79. Então, eu joguei lá 20.695 menos 20.500 dividido por 2.250 dividido por raiz quadrada de 25. Tive lá o meu valor de z aproximadamente menos 1,79. Bom, vamos jogar lá no gráfico, né? Então, quando eu jogo lá no gráfico, eu sei que o teste aqui é um bilateral. Então, eu vou ter a divisão de área aí nas duas caudas. E se eu for buscar lá na minha tabela Z, o valor de área para 1,79, né? Menos 1,79, é de 0,0367. Como é um teste bilateral, eu multiplico esse valor por 2 para descobrir o valor de P. Então, o valor de P é 0,0735. Eu vou comparar isso aqui com o meu alfa. O meu alfa é 0,05, correto? Então, eu vou fazer o quê? A minha análise. O valor de P ele é maior ou menor que 0,05? Bom, meu valor de P ele é maior que 0,05.
0,5, né? Que está dando 0,07. Então, se o valor de P ele é maior do que o nosso nível de significância, eu não vou rejeitar H0, tá certo? Eu não vou rejeitar H0. Então, eu tenho aqui a minha interpretação que não há evidência suficiente ao nível de significância de 5% para apoiar a afirmação de que o custo médio de uma cirurgia bariátrica é diferente de 21.500, tá certo? Então, com base no valor P e no nível de significância, a gente consegue tomar nossa decisão. Bom, resumindo aí, a gente tem as fórmulas para a hipótese nula e alternativa. Então, eu tenho aqui que o teste unilateral à esquerda significa não rejeitar H0, né, quando o Z é menor que o nosso Z-teste, Z0. E aí, eu rejeito H0 se cair nessa regiãozinha aqui. Posso também dizer aqui que o teste é unilateral inferior, também alguns livros usam esse termo. E aí, eu posso usar esse termo, né, Mi é maior ou igual ao valor numérico, ou K, que a gente estava trabalhando, e a hipótese alternativa, Mi é menor que esse K, ou esse valor numérico. Bom, podemos ter também aqui o nosso teste unilateral à direita, ou seja, não rejeitar H0 ou rejeitar H0. Então, aqui seria não rejeitar H0, né? Onde eu tenho o meu Z crítico, que é o meu valor ali que eu olho na tabela, onde ele separa essas duas regiões. E aí eu vou lá, calculo e tomo minha decisão. Então, da mesma forma aqui, eu posso escrever minhas hipóteses alternativas e nula. E o teste bilateral, que ele é diferente desse unilateral aí, que ele divide aí em duas áreas. E o H0 seria a igualdade, né, em relação à média. E a hipótese alternativa seria a diferença do que a gente está testando. Bom, de forma resumida aí para vocês guardarem isso no caderno de vocês. Bom, então agora a gente vai fazer mais alguns exemplos para a gente treinar, tá? Então está aqui, galera, usando uma região de rejeição e uma estatística de teste para decidir por uma hipótese. Bom, agora aqui a gente vai usar a estatística de teste e não o valor P. Dá o mesmo resultado, tá, gente? É só uma forma diferente de olhar. Então vamos lá. O funcionário de uma companhia de construção em mineração afirma que o salário médio dos engenheiros mecânicos é menor que o de seus concorrentes, que é de 68 mil. Uma amostra aleatória de 20 engenheiros mecânicos da companhia tem um salário médio de 66.900. Suponha que o desvio padrão da população é de 5.500, sendo que está normalmente distribuída. Então, para alfa igual a 0,05, teste a afirmação dos funcionários. Bom, vamos lá. Primeira coisa é fazer naqueles pressupostos, né? Sigma é conhecido e o valor dele é de 5.500. Beleza. A amostra é aleatória e a população é normalmente distribuída como o texto falou. Então, ele falou isso porque o N é menor do que 30, tá certo? Mas como a distribuição ela é normalmente distribuída, eu vou poder usar o meu teste Z. Então, esses são os pressupostos que a gente tem que sempre observar. Depois disso, escreve a hipótese nula e a alternativa. Bom, ele falou aqui, uma afirmação que os salários médios dos engenheiros mecânicos é menor. Então, é a hipótese alternativa, né? Menor vai ser do que 68 mil e a hipótese nula vai ser maior ou igual a 68 mil. Bom, feito isso, eu vou calcular o quê? O meu teste estatístico, né? Então, eu calculo lá, vai dar 66.900 menos 68 mil dividido por 5.500 dividido por raiz quadrada aí de 20. Bom, arredondando aí para duas casas decimais, esse valor de Z está dando aproximadamente aqui menos 0,89, tá? Bom, e agora a gente joga isso no gráfico. Bom, a gente jogou aqui no gráfico, né? E aí a gente tem o teste sendo unilateral à esquerda, como a gente já viu. Então, a gente vai fazer a nossa interpretação não baseada no valor de P, mas sim baseada no valor do teste que a gente acabou de encontrar. Bom, o nosso alfa ele é 0,05 e para um teste unilateral,
unilateral. O meu valor de Z lá da tabela, respectivo ao meu 0,05, né? Ele está dando menos 1,645. Aí alguns podem nos perguntar, professor, mas não é 1,96 quando é 5%? Isso aqui quando o teste é bilateral, tá? Bilateral. Tem que sempre lembrar disso. Então, olhem lá na tabela, como a gente já aprendeu, o valor de área mais próximo de 0,05 para um teste unilateral, vocês vão ver que é Z, vocês vão ver que vai dar menos 1,645. Bom, feito isso daqui, a gente já colocou aqui que ele é o divisor de águas, né? Aqui representa rejeitar H0 e aqui não rejeitar H0, tá? Então a gente já viu isso. E aí quando a gente calculou o nosso Z, a gente caiu o quê? Nesta região aqui, tá? Nesta região que é uma região de não rejeitar H0. Então se eu cair nessa região, ó, menos 0,89, então eu já tomei minha decisão que eu não vou rejeitar H0. Então eu posso interpretar o quê? Que não há evidência suficiente ao nível de significância de 5% para concordar com a afirmação dos funcionários de que o salário médio é menor que 68 mil. Beleza? Então, diferente do valor P, aqui eu comparo esses dois resultados aqui. Tá certo? Bom, vamos fazer um outro exercício aqui para a gente treinar. Ó, um pesquisador afirma que o custo médio anual para criar um filho de 2 anos ou menos nos Estados Unidos é de 13.960. Em uma amostra aleatória de famílias no país, o custo médio anual para criar um filho de 2 anos de idade ou menos é de 13.725. A amostra consiste em 500 crianças. Suponha que o desvio padrão populacional é de 2.345, para alfa igual a 0,10. Há evidência suficiente para rejeitar a afirmação? Bom, primeira coisa, testar os pressupostos, né? Então, os pressupostos são o seguinte: sigma é conhecido e eu tenho o valor dele, que é 2.345. Ok. N é maior que 30, muito maior, né? Igual a 500. Opa! Então, eu posso usar o teste Z, tá certo? Esses são os pressupostos. Bom, eu tenho que construir as hipóteses nula e alternativa. Aqui no texto, um pesquisador afirma que o custo médio anual é D. Então, a hipótese nula, ele está falando que é igual, né? Igual a esse valor de 3.960. Então, a alternativa vai ser diferente. Então, esse teste aqui é um teste bilateral, só pela afirmação aqui do pesquisador, tá certo? Então, tem aqui minha hipótese nula e alternativa. Feito isso daqui, eu vou calcular o quê? O meu Z-teste, vamos dizer assim. Calculando lá o meu Z-teste, usando aquela fórmula x barra menos mi, dividido por sigma, dividido por raiz quadrada de n, eu vou encontrar menos 2,24, tá? Então, vamos lá no gráfico para a gente olhar isso daqui. Então, o teste ele é bilateral, e aí, lembrando que o meu alfa é 0,10, ou seja, 10%, né? E aí, no teste bilateral, eu divido esse camarada aí por 2, porque eu tenho duas caudas, né? Então, 0,10 dividido por 2 é 0,05. Então, eu vou ter 0,05 desse lado e 0,05 desse lado. Então, se vocês forem olhar lá no teste bilateral, lá no teste Z, vocês vão encontrar que o Z0 aí vai ser 1,645, mais ou menos, né? Porque é o lado esquerdo e o lado direito. Então, esse aqui é o valor que separa a região aí de H0 e HA, vamos pensar assim, tá? E quando a gente calculou o valor do teste, a gente encontrou menos 2,24, ou seja, está caindo aqui, ó, né? Então, está caindo numa área que eu devo rejeitar a hipótese nula, tá certo? Eu devo rejeitar a hipótese nula. Então, como que a gente pode concluir? É que há evidência suficiente, até porque o nosso N é igual a 500, né? Então, é uma amostra considerável aí, né?
Então, há evidência suficiente ao nível de significância de 10%, que é o que a gente está trabalhando, para rejeitar a afirmação de que o custo médio anual para criar um filho de 2 anos ou menos nos Estados Unidos é de 13.960, tá bom? Então, aqui a gente rejeitou a hipótese nula. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui e até a próxima aula.